Parece que vai acabar a Disney para os nossos ministros do STF. Hoje aconteceu muita coisa, né? Como tem acontecido a semana inteira na política brasileira. Essa semana foi muito conturbada, tanto para nós meros brasileiros, né, que não tem muito o que fazer a não ser acompanhar isso de camarote, né? Essas barbaridades da política nacional. Mas é muita coisa que a gente tem que falar nesse vídeo. Vamos então para a primeira notícia de todas aí. Mas antes de mais nada, deixa aquele like. Se você não é inscrito, inscreva-se e deixa aí seu feedback aí, notícias ou qualquer coisa que você queira aí que a gente possa estar acrescentando aqui no Liberdade em Pauta. Vamos começar aqui então com o Lula, né? O Lula hoje à tarde, hoje não, né? Não sei quando que eu vou estar postando esse vídeo, mas foi sexta-feira, dia 18. O Lula à tarde, na sexta-feira, dia 18, disse que vai assistir o apoio aos BRICS, né? E no confronto contra os Estados Unidos, após a leve alta de popularidade que ele teve, né? Porque agora ele tá com aquele papo, o Brasil é soberano, companheiro. Ele tá se aproveitando aí, né, dessa briga, né? Colocando o Trump, os americanos, como inimigo externo, né? Já tá declarando, né, os Estados Unidos como inimigo externo, né? E eu fico pensando por que já não declara uma guerra, então, com os Estados Unidos, né? Já que eles são inimigos externos, né? Porque inimigo externo é inimigo, cara. Então a gente tem que entrar em guerra contra o inimigo, né? A gente não vai querer ficar só no aperto de mão, é isso aí, bye bye, não. Se é inimigo externo, mas enfim. Ele falou aqui, né, que vou até ver aqui na notícia, vamos acompanhar. Ele falou que as pesquisas divulgadas nessa semana mostraram uma leve reação, né, de popularidade do presidente Luiz Inácio após a taxação dos Estados Unidos aos produtos brasileiros e a aprovação de uma parte da sociedade e a aproximação do Brasil ao bloco diplomático dos BRICS. Ou seja, o Lula, depois daquelas barbaridades que ele falou, ele acredita que tá mandando bem, né? Que ele tá de peito aberto ali. Agora pode vir até os Estados Unidos. Agora não tem essa, agora eu mando nessa porra. Aí deu o que deu, né? O Trump taxou. Foi um pré que se destacou, né? Até peço para você, se caso não assistiu o vídeo anterior, eu comento um pouco sobre a taxação dos Estados Unidos e falo um pouco mais diretamente sobre esse assunto. Então ele falou isso à tarde, galera. Ele disse que vai enfrentar mesmo os Estados Unidos, que não tem essa, americana é lixo. Aquele mesmo papo do petista de sempre que a gente vê, né? Que eles são totalmente anti-americanos, que os americanos é tudo ruim, né? Sendo que os Estados Unidos foi um dos países mais importantes para garantir a nossa independência, né? Como república. Mas enfim. Aí um pouco depois, né? Isso foi de tarde, tá? No início da tarde do dia 18. Um pouco depois, né? Lá pro entardecer do dia, o Moraes mandou um recado a Trump e cita o Abraham Lincoln, né? Ao defender a soberania, ou seja, o Moraes tá tirando onda, cara, com os Estados Unidos, né? Ele pensou, pô, eu sou o juiz supremo, cara, eu mando nessa porra aqui, cara, quem é o Trump pra falar alguma coisa de mim, né? Ele mandou um recadinho lá pro Trump, ó. Vou citar o Abraham Lincoln pra vocês. Ele pegou e, na peça, né, o ministro relembrou uma frase do último discurso, né, do presidente Abraham Lincoln, assassinado, né, em 1865. E ele dizia, né, os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis, né, dando um recado meio que indireto pro Trump, né, no caso, tipo, vocês não mandem nada, eu que mando aqui, não tem essa, entendeu? Então, o que aconteceu? A gente tem visto nessa semana, principalmente essa semana e a última semana, que as palavras têm efeito, né, cara? Tudo que tu fala tem uma consequência, né? Isso aconteceu com as coisas que o Lula falou e tudo que aconteceu, né, entre relação Brasil e Estados Unidos. 1 hora ou 2 horas depois, não sei exatamente o tempo, da linha do tempo, mas aconteceu tipo logo em seguida, depois que o Moraes mandou esse recado, o governo Trump o governo Trump revogou os vistos, né, do Moraes e de todos os ministros do STF, incluindo a família do Alexandre de Moraes, cara. Em comunicado do secretário de Estado Marco Rubio, acusou a corte, né, de perseguir o Bolsonaro. No caso, eles usaram, né, o Bolsonaro, mas também esse deboche, né, do Alexandre de Moraes também ajudou eles a querer fazer isso, né, cara? Porque onde já se viu, né? Um Alexandre de Moraes, um cara que é brasileiro, né? Que é juiz, acho que pode querer pisar em cima dos Estados Unidos, cara. Lembrando, o Xandão, galera, os ministros supremos, eles são que nem a gente fora do país, cara.
Eles podem ter muito poder, eles têm poder aqui no Brasil, eles podem fazer o que eles quiserem, tanto é que eles são os ditadores aí, né? Mas fora do Brasil, cara, eles são que nem a gente, cara, é uns bosta. Ó, o presidente Trump deixou claro que... Aqui tem a tradução, né? Mas aqui tem o Twitter do secretário Marco Rubio, né? Que inclusive eu vou até abrir aqui para mostrar. Ó. Ele fez esse post aqui. Deixou claro que sua administração responsabilizará os cidadãos estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra o Jair Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura, tão abrangente que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das costas do Brasil para atingir os americanos. Ó. Eles já estão espertos, já estão atentos, eles estão ligados já o que estão falando. Isso aí já tá ficando uma briga pessoal, né, cara? Já não é uma coisa assim, tipo, o Trump é nazista, é o nazista lá, deixa o nazista lá. Falar pra fora só, né? Tá virando uma briga realmente pessoal e isso tá ficando complicado. No caso, a gente tá se metendo com um país, tipo, é a potência do mundo, cara. Eles são o líder global da economia. Então eles comentaram aqui. Por isso, ordenei a revogação de vistos do Alexandre de Moraes e seus aliados do tribunal, bem como para os seus familiares imediatos com efeito imediato, ou seja, já era. Agora eles não vão poder mais passar na Disney lá, curtir, né? Todo luxo americano, né? Com as custas dos nossos impostos. E não foi só o Moraes, né? Como ele citou, vários outros ministros aí também tiveram essa medida aí do governo Trump, né? Já é uma forma aí de resposta a tudo que vem acontecendo no Brasil. Então o pessoal tem que começar a abrir o olho aí. Logo após isso, o Eduardo Bolsonaro, galera, comentou a decisão, né? De revogar os vistos, né? Do Moraes e das outras pessoas. E ele citou aqui, tem muito mais por vir, né? Aí tem a fotinho dele aqui. O deputado estadual Eduardo Bolsonaro comentou na rede social que a decisão do secretário dos Estados Unidos, né? O Marco Rubio, que anunciou que revogará os vistos, e seus familiares próximos, ele botou aqui. Muito obrigado, presidente Donald Trump e secretário Rubio. Eu não posso ver o meu pai. E agora tem autoridade brasileira que não poderá ver os seus familiares nos Estados Unidos também. Lembrando que o Alexandre de Moraes e alguns ministros, eles têm familiares, né? Nos Estados Unidos que moram lá. E eles não vão poder mais visitar esses familiares. Vocês estão entendendo a situação, cara? Os caras estão brigando com peixe grande, cara. É complicado, né, cara? O poder, né? O poder corrompe, né? O humano, né, cara? Eles acham que eles acabam podendo fazer tudo, já que eles têm tanto poder numa região, que é o Brasil, eles acham que podem fazer o que quiser, né, cara? Eles já estão se sentindo Deus, né, cara? E não é assim, né? Chegou alguém muito maior e que pode prejudicar não só eles, mas como todos nós brasileiros, né? Aí ele botou aqui, eis o custo de Moraes, né? Para tentar sustentar o regime. Então, até essa palavra aqui que está sendo muito utilizada, não só pelos bolsonaristas, mas também pelo próprio Donald Trump, né? Em nenhum momento ele citou que o Brasil é um regime democrático, né? É uma política democrática. Ele cita o Brasil como um regime, como se fosse algo autoritário mesmo, ditatorial, né? Então essa é a visão que a gente está dando, né? Não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, né? Principalmente o mundo ocidental. E com certeza o Xi Jinping lá, o Putin deve estar feliz da vida vendo isso. Então tá, teve isso aí. E para finalizar, o governo dos Estados Unidos, isso tudo na sexta-feira, tá? Logo à noite agora, do dia 18. O governo dos Estados Unidos diz aos bolsonaristas que sanções devem aumentar na próxima semana. Não é nem nas próximas semanas, eu ia falar próximas semanas, mas é próxima semana. Entre as novas punições cogitadas estaria o aumento da taxa comercial de 100% e ações, né, conjunto com a OTAN. Ou seja, a OTAN também vai estar nessa aí, cara. Eles vão também taxar o Brasil. Inclusive, eles até avisaram o Brasil, né, que se começar a ajudar o Putin lá na guerra da Ucrânia, que o Trump deixou muito claro isso, né, pro pessoal da OTAN, que o Brasil tem meio que financiado, né, meio que indiretamente ali, o armamento, né, do Putin com a compra do diesel lá. A gente é o segundo maior comprador do diesel russo, né?
Então o pessoal já está começando a acordar e ver essa situação. E aqui, eles citam aqui, ó, que o presidente Donald Trump teria dito que todas as opções estão na mesa e que a decisão de Moraes de atualizar uma ação contra o Bolsonaro nessa sexta-feira foi equivalente a uma declaração de guerra contra ele e os Estados Unidos, cara. Olha só o efeito dessa frase. É muito complicado, cara, a gente ver isso acontecer e a gente não poder fazer absolutamente nada, né? A única coisa que a gente pode fazer no momento é se informar e entender o que está acontecendo. E de brinde, entre as novas sanções, além das tarifas, além de outras coisas que pode vir aí na próxima semana, graças aos nossos políticos e nosso judiciário, né? E toda essa vergonha que está fazendo o brasileiro passar, entre as novas sanções cogitadas, estão a aumentar as tarifas de 50% para 100%. Já não vai ser mais 50%, vai ser 100%. E aí do Lula querer dizer, a gente é soberano, vamos taxar os americanos em 100% também. Aí vai ser 200%. Aí a gente lascou, cara. E nem quero imaginar o que vai acontecer aqui. Daí eles falaram aqui, ó. Podemos adotar punições em conjunto com a OTAN, que é todos os países mais ricos do mundo, né, praticamente juntos, até o bloqueio de uso de satélites e GPS, cara. Isso é muito ruim, cara. É muito ruim para a logística e também para o militar, né? Realmente para a soberania do país, né, cara? Se a gente perde isso aí, o Brasil vai ter que correr atrás do prejuízo, né, cara? Porque sem isso a gente não tá preparado nem para ir para uma guerra, cara. E Moraes e os membros, né, da corte também estariam sujeitos à chamada Lei Magnitsky, né, que nem sei falar essa palavra aqui, que é a Lei Chupinski, essa, né, que o pessoal tá sempre falando aí, realmente eles podem ativar isso aí e vai ser um problema para os ministros, né, e para o Brasil. Eu acho tudo que é um problema para o Brasil e quem se fode na história, afinal, é o brasileiro. E é isso, né, ficamos com mais um vídeo aqui no canal de Liberdade em Pauta. Infelizmente, não são boas notícias, né? Mas a gente tem que estar sempre atento. Infelizmente, o Estado aí tá nos ferrando. O Estado sempre tem essa posição, né, de querer ferrar o povo. E com o PT aí, né, cara, a gente tá num grande perigo e tá cada vez pior. A gente já tava numa merda, né? Agora a gente tá realmente atolado dentro dessa merda. Porque agora, cara, a gente tá se metendo com os maiores países econômicos do mundo e é o mundo ocidente, né, que a gente sempre esteve, né, alinhado com eles. E a gente tá cada vez mais direcionando o bico para as ditaduras, né, as ditaduras do eixo do mal, né, que é o Irã, Hezbollah, Rússia, China, né. É complicado, né, cara? Muito complicado, nem sei o que falar sobre isso. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, deixe seus comentários, seu feedback é muito importante, se você quiser também sugerir notícias ou alguma ideia, algum feedback, aí embaixo eu estarei lendo. E muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu, até mais!